O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar. Olá, galera, começando mais um Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News, programa que está indo no ar toda quinta-feira, 10h30 da noite, e a gente procurando sempre trazer grandes convidados com muita história, e esse de hoje, me surpreendeu, viu? Tem coisas aqui maravilhosas, mas temos que falar o quê? Das grandes conquistas, né? O cara, jogou, poucos jogadores conseguiram isso, jogar nos 4 grandes aqui do futebol do Rio, e ter 2 tricampeonatos, não é mole. Aí no outro que foi, o campeão brasileiro. E lógico, hoje jogou numa posição que hoje está complicado, cara. Que naquela época ele tinha que correr pro lateral, cobrir outro lateral, cobrir o zagueiro, ficava ali no meio e tal, marcava esse, aquele, e foi perdendo o cabelo por causa disso, né? Porque não é fácil. Mas é um cara maravilhoso, joga com a gente aqui na Escola de Futebol Zico 10, e um grande amigo que eu fiz no futebol, Leandro Ávila. Obrigado pela presença, que prazer estar aqui com a gente no Resenha do Galinho. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Quando me ligaram, eu prontamente atendi, porque, além de fã, né, sou seu amigo, e participar da Resenha do Galinho vai ser maravilhoso. Ricardo, tu anda fazendo muita musculação, não anda não? Ando, agora tô fazendo uns exames aí, que deu um piripaque aí durante a semana, tô fazendo uns exames, eu acho que eu tava forçando um pouquinho demais. Forçando a barra, né? Eu gosto de fazer meu treino na praia, às 7h30 da manhã. Faço, gosto. 7h30 da manhã, cara? Tem que ser, porque se for muito tarde, aí a praia fica cheia, aí eu vou de manhã cedo, né? E qual é o tipo de exercício que você tá fazendo hoje? Não, então, eu faço meu funcionalzinho, um circuitozinho que a gente fazia, né, que eu gosto, na areia, e aí um dia na praia, um dia na musculação, um dia na praia, um dia na musculação. Aí eu vou assim, um dia que eu não tô afim, não vou, sabe? Não é regra, não. Mas a musculação acho que tava tendo mais peso, hein? Aí deu um sinal, opa, vamos ver como é que tá aí. Vamos cuidar. Tô fazendo uns exames aí para tentar voltar um pouco mais devagar, mais para frente. Legal. Vamos falar um pouco dessa tua história, né? Vindo lá do Sul, e aí fazendo teste aqui nos clubes do Rio. Aí esse não é bem assim e tal. Foi mais ou menos melhor você isso. Contar, né? Foi mais ou menos isso. Eu jogava lá no Sul, num time chamado Dom Bosco, que lapidava o jogador pro eixo Rio-São Paulo. Eu vim na primeira leva pro Rio de Janeiro. Quantos anos você tinha? 16. 16? Foi em 86 para 87, mais ou menos, que eu vim. E aí a gente veio jogar contra os 4 grandes aqui do Rio. E aí, como a gente vinha na época de praxe ser trocado por bola, por material esportivo, né? E a gente tinha um bom time, a gente fez bons jogos, eles convidaram eu e mais alguns para fazer teste nos 4. E eu pensei assim, poxa, e agora? Para onde que eu vou? 4 times da grandeza, né? Imagina. Aí eu fui por eliminatória. Um amigo meu me levou lá em Marechal Hermes. O primeiro time que levou foi o Botafogo em Marechal Hermes. Eu não gostei da concentração. Em 96, horrível a concentração. Longe, né? Longe. Falei, não, vou deixar um pouquinho quieto. O Flamengo, já sabia, já conheci, tinha Marcelinho, meio campo Djalminha, bravo, né? Aquela turma toda. Paulo Nunes, Nélio, Júnior Baiano. Eu falei, cara, o time dele já jogadores de nível de seleção de juvenil, né? Aí eu falei, vou aguardar. Foi o time que foi campeão da Copa São Paulo, Foi. Primeiro título que o Flamengo teve. Foi, e aí então ficou entre Vasco e Fluminense. Aí a gente chegou em São Januário, viu umas instalações lá, também não eram essas coisas, mas aí já estava lá, falava, vamos fazer o teste aqui mesmo, já está aqui e tal, e acabamos fazendo o teste no Vasco. E aí fiquei um mês, passei e já fiquei direto, trouxe as coisas e na época eu jogava de meia, né, Zico? Eu jogava meia atacante, eu não era volante. Era 8. Um 8. Não, era um 8 ofensivo. Ofensivo, tá. Aí, poxa, quando eu subi para os juniores, já tinha muito meia, jogadores até na seleção. Aí o treinador falou para mim, Leandro, tem uma vaga de volante, você quer ir? Só que o meia não gostava de jogar de volante, porque tinha que marcar. Claro. Eu falei, não quero não, professor, eu vou esperar uma vaga. Só que aí eu fiquei no banco, comecei a ficar incomodado de ficar no banco. Muito no banco, né? Poxa, eu falei, não. Aí eu voltei no professor, falei, professor, tem a vaga de volante ainda? Eu vou tentar ali, pelo menos eu quero jogar. Não, ainda tem. Aí botou lá. Aí eu comecei a fazer 2 coisas ao mesmo tempo, assim, 2 coisas mais ou menos, sabe? Às vezes eu ia para o ataque, que eu tinha uma característica,
E às vezes eu queria defender e não ia atacar, e estava fazendo as duas coisas mais ou menos. Eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer uma só, mas bem feita. Bem feito. Então, foi quando eu pensei, poxa, eu não vou disputar a posição de meia em cima, mas daqui a pouco, com o Giovani, com o Carlos Alberto Dias, com o William, com o Bismarck, que já eram jogadores que já estavam numa, né? Poxa, era em... Isso era aí quando eu subi, 89, eu estava no junior, subindo para os juniores. Aí eu falei assim, vou me especializar na marcação, que é uma coisa que eu tenho característica do Sul, e comecei a me especializar na marcação, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Se eu fosse de meia, talvez eu tivesse sido emprestado. A concorrência era ser mais complicada, né? E bem mais complicado. Só falou nome aí de nego que foi pra seleção, né? Pô, e você imagina, Zico, o ataque, quando eu subi, era... O Edmundo tinha acabado de subir, era Edmundo, Roberto e Bebeto. Poxa, complicado, como é que vai entrar no time desse, né? É verdade. Então, aí eu fui, joguei a Taça São Paulo de Juniores, fomos campeões, né? A única copinha que o Vasco tem foi com a nossa geração lá. E aí eu achei que fosse subir. E era meu último ano de júnior, o Paulo Anjone chegou para mim, Leandro, a gente vai te emprestar para o Americano de Campos para tu fazer ganhar uma experiência. Aí eu vi que é uma maneira gentil dele, sabe, dizer que liberar, não queria ficar me liberar. Cheguei lá no Americano de Campos, fui meio contra a vontade, pô, me botaram num hotel lá, Zico, vou te falar, caindo aos pedaços, cara. Pô, o hotel era brabo. O meião tinha que marcar um barbante que não subia, cara. Não ficava, tinha que marcar um barbante. Aí deu um mês, eu falei assim, pô, não tô legal, não quero ficar aqui. Falei com a minha esposa, que na época era minha namorada, falei, não quero ficar aqui. Ela, pô, se não tá feliz, vai embora. Aí apareci lá em São Januário com mala. O doutor Eurico me viu, ô garoto, o que você tá fazendo aí? Tá doido, cara? Eu falei, doutor, eu sei que eu tô errado, eu não quero ficar lá. Pô, só me empresta para outro lugar, se quiser me mandar embora. Aí ele me deixou lá, falou uma meia dúzia de palavras, não me deu umas duras lá, eu fiquei lá, na época, a São Januário tinha aquela pista, né? Sei. E eu ficava dando voltinha em volta da pista. Daqui a pouco, machuca o Marco Aurélio Iupi, que era o lateral direito, reserva do Vinck. E o Alcir Portela, que era o auxiliar, falou, Leandro, quebra era um galho. A base daquele time que foi campeão brasileiro de 89, né? Isso. Do Vasco, né? Isso. E aí, eu entrei de lateral para quebrar um galho. Poxa, era a oportunidade que eu queria. Não era a minha posição, mas, Zico, Deus ajudou. Eu fiz 2 gols no coletivo. Não era de fazer gol. Não era de fazer gol. Fiz um gol no coletivo de quarta e um de quinta. Aí o Nelsinho Rosa falou, quem é o Alcir? Quem é esse lateral? Não é lateral não, é volante, é o Leandro, estava emprestado aqui, tal. Aí ele começou a me observar. Campeonato de expressinho tinha na época. Aí machucou o Flávio, que era o grandão, que jogava com o Luizinho. Jogou até no Flamengo. Que jogou no Flamengo. Ele me botou direto. Tinha uns reservas, ele me pegou lá do expressinho e me botou direto. Aí eu fui embora. Aí veio aqueles 3 Você vê, o Andrade, por exemplo, quando foi para a Venezuela, ele foi meia e foi o artilheiro, ele era o 10. Isso, ele falou para mim. Né, ele veio lá para trás e tal. Foi artilheiro lá, né? E é o tal negócio. Você, como meia, é lógico que você tem uma facilidade de... Pô, o cara que tem que chegar lá, tem que se desvencilhar. Você jogando mais atrás, se você se especializa um pouco na marcação, a bola quando cai do teu pé, você vai sair limpa, pô. Justamente, porque de meia eu jogava de costa para o adversário. Isso. De volante eu comecei a jogar de frente. Então, assim, isso. Eu me especializei na marcação, tinha um bom passe, eu falei, tá bom, tem que fazer o feijão com arroz aqui, deixa os caras na frente e resolve. Era isso que eu procurava fazer, entendeu? Não inventava, procurava fazer o simples e objetivo. Entregava. O time do Flamengo, nosso, respeito aos outros que passaram, mas quando entrou o Carpegiani, que era um meia, que foi jogar de volante, cara, foi uma maravilha, porque ele fazia pelos atalhos da marcação, mas a bola só chegava limpa pra gente, né? A gente tem há pouco tempo um exemplo do Gerson, que saiu há pouco tempo, jogando no Fluminense, ele jogava mais à frente. Mais à frente, exatamente. Passou pra volante, se tornou um grande volante. É isso aí. Eu acho que... Porque eu sempre falei isso sobre futebol. O cara que mais pega na bola é o cabeça de área. Toda hora, né? Toda hora ele pega. Então, o cara, se ele tiver um bom passe, cara, o cara tem que trabalhar isso, cara, porque ele vai fazer o jogo correr, vai ser o desafogo. E lógico, tá de frente, dependendo do sistema, Flamengo, né, da nossa época. Os treinadores, cobertura. Em vez de fazer o volante cobrir um lateral, o zagueiro central é que subia pelo lado esquerdo, para cobrir o lateral direito. E o volante entrava na zaga. Tem treinadores, não, que querem
que o volante, você deve ter pego isso antes, o volante que saía lá para cobrir o lateral. O zagueiro ficava Mas na área. naquela época eu jogava com volante, que era o Andrade. Um volante. Quando começou a jogar com 2 depois, aí um volante ia, o outro já entrava, né? Isso, exatamente. Aí era facilitado. Eu acho que o trabalho de base, você já tem que chegar no profissional com um bom conhecimento, mas tem sempre alguma coisa que você pode melhorar, né? Sim, com certeza. Vamos falar desse teu tricampeonato, 92, 93, 94, né? 92 foi o primeiro ano que eu subi, né? E joguei um pedacinho ainda do Campeonato Brasileiro, né? E onde até o Vasco acabou ajudando a classificação do Flamengo em 8º lugar. No né? Brasileiro, né? No Brasileiro Foi, 92, né? Porque eu participei daquele jogo, Ganhou do inclusive. São Paulo, não foi? 3-0, 3-1 São Paulo São Januário, que a torcida gritou entrega, né? Mas e acabou que depois o Flamengo classificou e por méritos próprios conseguiu o título. O título, O Flamengo foi 8º, né? E aí naquele ano tinha dado aquele problema da queda da arquibancada no Maracanã, a gente teve que jogar em São Januário os clássicos depois. Né? Isso, tivemos que jogar em São Januário, o estadual foi em São Januário. E assim, eu comecei com o pé direito, graças a Deus, a gente foi campeão invicto, né, estadual, e o meu primeiro ano, eu chegando naquela época, a gente fazia contrato de 1 ano, 6 meses, 1 ano, então assim, a gente tinha que dar vida para renovar, né, então eu renovei logo depois veio o bi, veio o tri, assim, sempre renovando, né. Dos 3, qual o mais complicado, ou teve mais difícil, ou um teve alguns problemas que aconteceram, ou não teve, ou foi manutenção da equipe, ou teve mudança? Não, eu acho que o primeiro foi mais complicado, que o Flamengo também tinha um timão, e a gente tinha que mandar os clássicos em São Januário, foi bem complicado, mas acabou que, apesar de ser invicto, não foi fácil, foi bastante corrido, né? E aí a gente... é difícil você ganhar um carioca invicto. Muito difícil. São poucos. Naquela época era turno e retorno, né? Então era meio complicado mesmo. Mas assim, esses 3 anos me deu uma base legal para eu poder dar um passo à frente da minha carreira, né? Logo depois ainda eu tive um desentendimento com o Dr. Eurico, né? E aí me complicou. Foi onde eu dei minha saída do Vasco, tive minha saída do Vasco, né? E aí você foi para o Botafogo, né? Então, naquela época, como não tinha Lei Pelé ainda, acabava seu contrato, você ficava sendo do clube, né? Do clube, sempre. E aí, lei do passe, né? E no Vasco tem uma coisa que, naquela época, não valorizava quem era a prata da casa. O pessoal vinha de fora valorizado e a prata da casa não era muito valorizada. E como eu já era tricampeão, eu falei, poxa, agora o doutor Eurico deve renovar meu contrato um pouco melhor, né? Melhor, né? E não, cara, não foi assim, a gente teve um desentendimento e tal. O Montenegro, vendo isso no Botafogo, procurou o Calçada. Vocês não estão utilizando o Leandro, tal, me empresta, tal. Acabou que o Calçada emprestou o Botafogo. E naquela época desse desentendimento, o Eurico falou assim, faz sacanagem, agora tu vai pro Botafogo, vou te emprestar o Botafogo. Aí eu falei, não, eu vou. Aí depois, quando eu voltei, eu agradeci a ele, né, ironicamente, doutor, obrigado por mandar. Emprestado, foi campeão e voltou. Porque deu tudo certo, cara. Eu lembro, cara, o Zico, até hoje, o Montenegro, a imprensa pergunta para ele, o que você fez, que visão que você teve, que você montou um time daquele? E ele fala abertamente, não foi visão não, o Leandro estava lá de bobeira, eu trouxe ele de lá, estava o Donizete Gonçalves lá no México, sem clube, eu trouxe ele, e acabou que, sabe? Juntou um grupo bom, né? Trouxe o Iranildo do Madureira, começando, e juntou, deu liga. O Flamengo de 2009 foi muito assim também, né? Foi meio assim, né? Foi muito assim também. Ele teve jogadores que estavam mal, jogadores que não se encontravam, aí o Andrade pegou, juntou todo mundo, os caras deram a vida e foram campeões. É isso aí. Tinha tudo para dar errado, inclusive no Botafogo de 95, porque, eram 3 meses de salário atrasado, né? A pré-temporada não foi feita com todo mundo, eu cheguei na 3ª rodada, o Donizete e o Gonçalves vieram do México na 1ª rodada, então não foi a pré-temporada com todo mundo. O Autuori é um treinador que a gente não conhecia, tinha vindo de Portugal. Né? Depois se revelou um treinador, mas na época... Então, assim, tinha tudo para dar errado e depois da 8ª, 9ª rodada, a gente começou a ver que a gente tinha chance de ser campeão. A gente, quando vai para o intervalo, antes deixa uma pergunta para você pensar. Meu abraço já antes para os amigos lá da PixBet. Se você tivesse que fazer uma aposta ou fazer... né, uma previsão do que poderia vir pela frente,
quais os 4, não vou pedir para ser o campeão não, porque ainda tem muita coisa, mas aqueles 4 principais, ok? Mas não responde agora não. Já a gente volta com o Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet. De volta com o Resenha do Galinho, hoje entrevistando um dos grandes volantes do futebol brasileiro, Leandro Ávila, e deixamos uma pergunta para ele, né? E aí, Leandro, pensou bem? Tô aqui, é difícil, né? Mas tem muita rodada pela frente, mas pelo que as coisas começam a se desenhar, eu acredito que não vai mudar tanto assim. Óbvio que algumas equipes de trás possam encostar na frente, mas essas equipes que estão na frente, eu acho que estão realmente merecendo, estão fazendo um campeonato muito bom. O Botafogo já, como você frisou aí, já, se não me engano, são 12 pontos de diferença. Virou o turno, né? Acredito que ainda possa perder alguns pontos pelo caminho, mas se a gente analisar que quem está atrás também vai perder um pouquinho, eu acho que dificilmente o Botafogo deixa escapar, né? Então, assim, Flamengo e Palmeiras são uma das 2 melhores equipes que a gente tem no Brasil, devem chegar, mesmo dando muita atenção aí à Copa do Brasil, a Libertadores, eu acho que tem plantel para chegar também no Brasileiro ali em segundo e terceiro, e o Grêmio também vem crescendo, vem fazendo bons jogos, e eu acredito nessas 4 equipes. E fizeram, e eu acho que o Grêmio também, né, porque tá aí, estava disputando só 2 competições, né, então eu acho que pela primeira vez eu vejo assim, o Renato pensar somente no Campeonato Brasileiro. Às vezes, quando as equipes que ele estava dirigindo, ele estava pensando sempre Libertadores, Copa do Brasil, sempre disputando e deixou de lado. Até porque, em termos financeiros, você vê a Libertadores, né, tem uma boa premiação, a Copa do Brasil uma boa premiação, e o Campeonato Brasileiro, em termos de financeiro, não é tão... A CBF fez isso, aumentou a Copa do Brasil, valorizou demais a Copa do Brasil, e muita gente está deixando o principal campeonato um pouquinho de lado. E ainda tem uma outra coisa, né? O Brasil é o único país que, quando a seleção joga nas datas FIFA, não para, tem rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é. Então, isso tudo a gente cansou de ver o pessoal jogando com o time reserva. É verdade. Né? E assim, no que você tocou o assunto de comparação, né? A nossa equipe de 95 tinha uns jogadores mais experientes, um pouco mais conhecidos, né? Então, aí naquela época, você tinha aí... Era o quê? Gotardo, né? Gotardo e Gonçalves, a zaga. Wagner no gol. Aí você tinha nas laterais... Donizete Túlio. Donizete Túlio no ataque. Aí o meio campo, eu, Jamiro, o Beto, o Sérgio Manuel. Né? Então, assim, eram jogadores que o Sérgio Manuel já tinha passado pelo Santos, né? O Beto era um jogador novo, que estava surgindo, mas que demonstrou, né, a qualidade dele. Que fôlego, né? Que técnica. Então, assim, jogadores já conhecidos, coisa que hoje, no início do campeonato, tinha muito jogador do Botafogo que eu não conhecia. Sinceramente, alguns, né? Então, eles estão, por mérito deles, demonstrando a capacidade, o valor deles, eu acho bacana, mas, assim, é um pouco difícil de fazer alguma comparação, né? Porque mudou bastante coisa, né? Mas aí você foi campeão lá, deu volta olímpica e tal, Montenegro te ajudou e depois voltando pro Vasco, como é que foi lá com... Tava o Eurico ainda? Não, eu ironicamente, eu agradeci a ele, né, doutor? Obrigado por ter mandado pra lá. Eu voltei um pouco mais valorizado, né? E aí, assim, um fato curioso que aconteceu, que eu sempre me arrepia toda vez que eu lembro, é porque tanto a torcida do Vasco já gostava de mim, a torcida do Botafogo passou a gostar, né? Então, quando teve o primeiro Vasco e Botafogo no estadual, a torcida tem como praxe gritar o nome de cada jogador que inicia. Então, quando a torcida do Vasco começou a gritar o meu nome, a torcida do Botafogo do outro lado do Maracanã começou a gritar. Poxa, então eu não sabia onde eu ia. Assim, foi um negócio legal que ficou marcado para mim, bonito, né? As duas torcidas gritando. E aí,
logo em seguida veio a proposta do Palmeiras, né, na época da Parmalat e tal, e aí o ambiente ainda não estava muito bom. O Brunoro que estava lá? Era o Brunoro que estava lá, isso. O Brunoro está sempre aqui com a gente. Gente boa. Aí acabei indo pro Palmeiras. Ele agora está fazendo um trabalho aí com o Zinzani, subiram da série para B2, eu acho. B2, né? Legal. E bem provável, logo cheguem na série A. Um cara sério, né? Um cara sério. E aí, você teve uma contusão lá, né? Cheguei no Palmeiras, comecei jogando, daqui a pouco comecei a sentir uma lesão de pubis muito séria. Fisgada, fiz infiltração, eu já tinha tido essa lesão no Vasco na época, então... Deve ter sido um dos primeiros, né? Até você falar em pubis, né? Em 90 eu nem sabia o que era. Eu falava com um treinador, falava com o outro, mas fulano operou e voltou. Eu lembro que estava eu e o Mauricinho. O Mauricinho já estava no profissional, eu nos juniores ainda, no Vasco, e é difícil curar, não tem como curar. Né? Eu curei com um tal de radioterapia, que na época o nego tratava câncer, né? Até hoje. E aí eu acabei curando e voltei, mas lá no Palmeiras voltou essa lesão, e aí eu jogava 2, 3 jogos, ficava 2, 3 jogos de fora. Jogava 2, 3 jogos, ficava... Aí foi quando o presidente do Fluminense me ligou e falou, vem pra cá. Você podia ter ido lá no médico do Corinthians, o Joaquim Grava. Será que o Palmeiras deixava? O Joaquim Grava criou a manobra de Grava com relação a pubis. Ele foi um dos caras que ajudou muitos atletas que tiveram esse problema. A manobra de Grava que foi criada para poder... Eu nem conhecia. Surgiu isso. Nem conhecia, mas... Fazer o quê? Aí vim pro Fluminense, acabei vindo, tratei aqui um final da contusão, melhorei, mas aí foi que te mandaram você vir dizendo que ia te curar. Mas acabou, como eu já estava em tratamento, aqui eu só acabei o tratamento, né? e voltei a jogar. O clima também do Rio de Janeiro é mais tranquilo lá, um frio desgraçado, eu sentia muita dor. Mas assim, eu voltei a jogar e o Fluminense, cara, peguei uma fase ruim aqui, 6 meses atrasado, salário, foi complicado demais, deu tudo errado, acabamos descendo para a segunda. Foi onde o Flamengo viu e me buscou lá, né? Apareceu lá. Foi assim, para mim foi ótimo, né? Porque, não por ter saído, mas é do Fluminense, pela época que vivia. Pelo momento que vivia. Então. Aí acabei vindo pro Flamengo. Da Série B foi pra Série C, né? Logo quando eu cheguei no Flamengo, eu tive uma lesãozinha de joelho. Né, uma cartilagem, um corpo livre que se fala, tal. Esse negócio de correr pros outros é fogo, né? Carregar piano. Alguém, eu sempre brinco, alguém tinha que fazer o trabalho sujo, né, ali atrás. E aí acabou que eu operei, mas eu tive uma infecção, cara, no Barrador. Aqui, uma infecção, o joelho começou a inchar, tal. Fiquei 9 meses parado, 9 meses. Voltei nas finais, na primeira final de 99. Do Tri, a primeira final do Tri. Inclusive, eu tinha feito 2 coletivos só, já tinha feito uma parte física razoável, e eu lembro que machucou alguns jogadores para a final. E o Carlinhos, o treinador, me chamou. Leandro, olha só, ou eu tenho você que não está 100%, ou eu vou ter que botar um garoto para jogar. Se você estiver bem, eu falei, professor, eu quero jogar, mas tem que me dar um desconto aí que eu não tô legal. Não, vamos, tal. Aí fui. Aí me botaram para marcar o Edmundo, cara. Edmundo voando. Eu voltando de lesão. Tomei uns remédios lá para dor e Zico, acabou que eu não sei como foi, deu tudo certo. Acabei dando até uma caneta no Edmundo no jogo. O Flamengo tinha Júlio César, aquele de Juan, já tava aquele time? Júlio César, Juan, isso, já tava. Tinha Rodrigo Mendes, né? Reinaldo. Ganhou Rodrigo Mendes, que eu levei lá pro Japão, pro Kashima. Isso, Beto, Atirson. Era um grande time, né? Era um time bom, era um time, que jogadores novos, né? Jogador raiz que subiram no Flamengo, naquele ano lá a gente ganhou a final contra o Vasco, que era o melhor time do Brasil na época, era Vasco e Palmeiras. Era Vasco e Palmeiras. E depois ganhamos o Palmeiras na final da Mercosul no mesmo ano. Né? No mesmo ano, com o gol do Lê, lembra? Foi lá dentro, né? Foi lá dentro, né? A gente ganhou aqui e empatou lá. Tem assim, o Flamengo tem essa mística, né? Chegar na final, né? Na final é terrível. Então, e a torcida, cara... Tá lá pra trás, de repente, que vai chegando. A torcida ajuda muito, cara. Quando a fase tá boa, a torcida do Flamengo faz a diferença, né? É verdade, isso é verdade. E aí veio 2000... 2000... Já mais tranquilo, sem problema. Mais sem tranquilo. Contusão. Isso, já recuperado, mas eu já vinha com uma sequelazinha de 99, porque
eu tinha que forçar muito o esquerdo para poupar um pouco o direito, né? Então eu comecei a dar umas dores no ciático esquerdo por causa disso. Tudo que eu fazia com o esquerdo, para saltar com o esquerdo, para dar o pique era com o esquerdo, para frear com o esquerdo. Eu sofri muito isso também, proteção, né? E aí, cara, começou lesão, eu já sabia que eu ia parar. Eu parei logo depois do tria, eu parei com 31, Zico, muito cedo. Né? Muito cedo. Muito cedo. Eu não aguentei mais de tanta lesão em decorrência do joelho, né? E aí você passa a não fazer a atividade que você gosta da maneira natural, normal. Pô, toda hora tem que estar no departamento médico, aí fica um negócio chato, você nunca está no melhor da sua condição. Aí 2000 foi um pouco mais tranquilo, e 2001, pô, foi aquele gol do Pet, né, que todo mundo lembra até hoje, né, que a situação que foi, né, que eu acho que valorizou mais o título, né, porque aos 42, 43 do segundo tempo, a torcida do Vasco, eu lembro, já gritava que era campeão. Alguns torcedores, poucos torcedores do Flamengo já estavam saindo E com embora. Aqueles problemas todos, né, de Pet, Edilson e tal, imagina. Pô, vocês conseguiram desatar aquele nó todo. Tinha um problema, eles não se falavam, mas assim, dentro de campo dentro eles... do campo eles se entendiam, tanto é que o Pet deu cruzamento pro gol do Edilson de cabeça, cada um comemorou para um lado, né? Mas assim, não tinha grupinho do Edilson e grupinho do Pet, não. Era entre os dois só e o grupo todo focado. Foi bem legal. Era eles contra ele, um contra o outro, mas todos contra o adversário. Isso. E aí eu até brinco com o Pet, né? Que ele fala do gol dele, eu falo, pô, se eu não dou o passe pro Edilson sofrer a falta, tu não ia bater aquela falta, não. Eu brinco com ele, né? E aí, assim, ele já tinha batido aquela falta no jogo umas 3 vezes, batido mal. Ele fez um gol, foi depois ou antes, que foi contra o São Paulo. Depois veio a Copa dos Campeões, né? A Copa dos Campeões. Lá no Nordeste. Foi igualzinho. Foi igualzinho. E acabou aquele jogo de 2000, deu tudo certo, né? É uma das coisas que às vezes o torcedor precisa entender, né? E hoje tem um grupo até muito maior do que na nossa época. Na nossa época era 22, 23, e o pessoal da base que nem treinava quando você queria, puxava. Então as pessoas são diferentes, às vezes uma não se dá bem com a outra, mas o importante é o seguinte, é que isso não atrapalhe o ambiente teu. É verdade. Que a raiva, a gente não joga um perante o outro, a gente joga contra o adversário. A gente agora há pouco falava do Botafogo, e no Botafogo o Túlio e o Gotardo não se falavam. E outra coisa, esse fato desse tricampeonato, Flamengo e tal, aí teve esses aplausos de Botafogo e Vasco, e depois você foi pro Flamengo. A torcida do Vasco e do Botafogo contigo. Teve algum problema? Não, eu quando cheguei no Flamengo, por já ter jogado nos outros 3 clubes, eu falei assim, pô, será que a torcida vai me receber bem? Como é que você... Pô, mas me receberam super bem. E eu sempre fui um jogador assim, Zico. Eu nunca fui craque, mas sempre me doei muito. Então a torcida logo, sabe, me acolheu. Na tua posição, pô. Me acolheu muito, né? Me acolheu muito. Então eu me senti em casa para jogar, né? E hoje eu posso dizer que o Flamengo foi a equipe que eu mais tive uma identificação maior. Eu queria encerrar nosso programa falar de 2 coisas. Seleção brasileira, que você também teve pouco tempo e se machucou, mas jogou alguns jogos. E depois falar da sua carreira de treinador, né? Porque você foi nosso técnico aqui, né? CFZ tá nessa parada aí. Então, eu tive a oportunidade de ir para a seleção com o Zagallo, né? Em 94, final de 94, 95, 96. Então, você imagina, eu chegando, novo ainda, né? Convocado, onde tinha sido campeão mundial em 94, tendo Dunga e Mauro Silva, né? Com moral né? Então, assim, tive poucas oportunidades de jogar, joguei alguns jogos, alguns amistosos, fui para a Copa América de 95, né, Zico, mas torci o tornozelo com 30 minutos de jogo, acabei ficando de fora. Qual foi o jogo? Contra os Estados Unidos. Torci o tornozelo com 30 minutos, aí fiquei de fora. Não fui cortado, mas fiquei lá acompanhando, tratando o tornozelo e tal. Sabia que não podia jogar mais, né? Acabou que ficamos em segundo, perdemos acho que nos pênaltis para o Uruguai em 95. Uma lembrança aqui do nosso... Bacana. Do Resenha do Galinho. Bacana. Tá? Valeu. Obrigado. Então, a gente fica feliz. Muito sucesso para você. Tá, eu agradeço aí. Obrigado pelo convite. Nada, foi um prazer te receber aqui. Então é isso, né? A gente trazendo sempre grandes convidados, caras que têm histórias lindas, né? Não é fácil um cara estar dentro de um estádio e ser aplaudido pelas 2 torcidas.
isso aí é inesquecível. Ganhar 2 tricampeonatos em duas equipes grandes também são coisas raras. E além da grande figura que ele é, da grande pessoa que a gente tem a oportunidade de conhecer e conviver de perto. Então, Resenha do Galinho é isso, gente. A gente traz sempre gente que tenho certeza vocês vão gostar. Então, fique com a gente aqui na Jovem Pan News e posso dizer o quê? Até a próxima quinta-feira. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar.